Alô você, um prazer mais uma vez estarmos no ar. E o programa Falando Francamente traz hoje as perguntas dos nossos telespectadores. E eu quero repercutir com o comendador Silvio Cabral, comendador. Hoje pela manhã, o Carlinhos Cachoeira, esse monstro da corrupção brasileira, foi posto em liberdade. Eu quero dizer a você, Fernando, que monstro maior do que ele são aqueles políticos que forçaram, que por assim dizer, criaram esses Carlinhos Cachoeira e outros. Porque os políticos brasileiros eles querem propina, eles funcionam a propina. Então eles forçam os empresários a colocar muito dinheiro na mão deles. Esses é que são os verdadeiros monstros, mais do que o Carlinhos Cachoeira. Verdade. Está rolado com ele o governador de Goiás e o prefeito de Palmas, entre tantos outros, certamente. Mas colocado em liberdade, já está em casa. A liberdade dele foi determinada de acordo com a legislação brasileira. Né? Muito bem. Outro julgamento também que bom para a gente repercutir aqui é o do Bruno. Conseguiram desmembrar e aparentemente aquela tese, comendador, seu corpo não há crime, né? Mas tem os indícios. O que lhe parece? Não, a tese não é exatamente essa, né? A legislação prevê que indícios e provas testemunhais podem levar à conclusão da autoria. Então, a questão em princípio, né, é claro que se há um assassinato, busca-se o corpo, mas se o corpo desapareceu, foi oculto ou foi consumido de alguma maneira, então o resto dos indícios, as circunstâncias, as provas testemunhais, etc. Essa é a legislação. Comendador, a CPI do Cachoeira foi uma tentativa de obscurecer o mensalão. Sem dúvida. E essa estratégia não foi levada a efeito. Hoje nós temos, acho que hoje realmente a posse do nosso... Do nosso maior herói brasileiro dos últimos tempos. Exatamente. Vai gastar Joaquim Barbosa. 150 mil, uma festa modesta, bem a cara dele mesmo. E é um momento ímpar para a nossa nação, né? E financiada de forma particular, porque por associações particulares, não ligadas diretamente ao governo, que tem suas verbas próprias, e a Associação dos Magistrados do Brasil é que está financiando essa festa. Ainda repercutindo as notícias, e São Paulo, comendador, que não para a mortandade de civis, e parece-me que as autoridades do Brasil, e é uma ansiedade também por boas notícias, eu tenho certeza do nosso telespectador, parece que as autoridades estão encolhidas, governador, ou comendador. Sempre estiveram, há muito tempo. Desde há muito tempo, né? Desde sempre, como disse o ministro Gilmar Mendes, as autoridades estão desinteressadas da realidade brasileira. O interesse deles é só sobre o botim que eles praticam em cima do erário público, né? Ou seja, impostos que nós pagamos, nós trabalhamos 5 meses por ano para levar até o bolsinho deles. E isso é uma questão que tem que ser resolvida politicamente, investido em presídios, instalações adequadas, não para recuperar perda, que isso é uma bobagem, mas para prendê-los mesmo, para impedir que eles estejam circulando dentro da sociedade. Legislação adequada, tá? E melhor equipamento e treinamento das polícias, que devem funcionar de forma integrada, de forma cooperada, em cooperação, o que não acontece. Comendador, ainda mais uma notícia que choca ainda a gente é ver a truculência da Polícia Militar. Nós tivemos... De alguns membros da Polícia Militar. De alguns membros. Evidentemente. Que são acobertados por algumas autoridades militares da própria polícia, porque tem receio de denegrir o nome da corporação. Mas, infelizmente, isso acontece. Não todos os oficiais, os comandantes da polícia acobertam, e a polícia sempre está expulsando muitos dos seus membros, notadamente os praças de pré, como se dizia no Exército. Mas, infelizmente, existem alguns que acobertam, e é muito difícil uma polícia, por exemplo, como a do Estado de São Paulo, que tem mais de 100 mil homens, né,
é quase que impossível que, sendo esses homens egressos da própria sociedade brasileira, que é uma sociedade que nós sabemos como está, né? Que está distante da ética, que está distante se afastou da religião, etc., é impossível que ali dentro não existam elementos que pratiquem crimes, etc. Muito bem, vamos às perguntas, e você pode enviar a sua pergunta através do nosso e-mail que está aí no seu vídeo. O ministro da Justiça diz que preferiria morrer do que ficar preso em um presídio brasileiro. Ele está certo? Pergunta Marlene Soares, mãe de família, lá do Jardim das Violetas. Ele está errado, porque ele está, se eu não me engano, está há 2 anos na função de ministro da Justiça, a cargo de quem ou de qual ministério estão os presídios brasileiros, né? E ele não fez nada até agora. Então ele só falou agora, quer dizer, desde que ele entrou já viu a situação péssima em que se encontravam as penitenciárias, o sistema penitenciário brasileiro, que já não vem de hoje, como disse o ministro Gilmar Mendes, vem desde sempre, e ele nunca se manifestou. Manifestou-se agora para esvaziar o mensalão. Na verdade, ele quis dizer com isso que não seria correto nós aplicarmos penas severas para os mensaleiros, né? No fundo, o que ele quis dizer foi isso: olha, tenham dó do mensaleiro, porque os presídios brasileiros são muito ruins. No fundo é isso. Muito bem, nós já sentimos novamente, comendador, uma pontinha de inflação. Quando a dona de casa vai ao mercado, quando você sai para consumir, principalmente os gêneros de primeira necessidade. Então, quero agradecer aqui o José Bernardim, que é carpinteiro de construção, morador lá do Boa Esperança, que pede para o comendador Silvio Cabral novamente explicar o que é inflação. Inflação, de acordo com a raiz latina, inflare, é encher alguma coisa de ar, aumentar o seu tamanho. É exatamente isso que acontece. Por isso os economistas denominaram de inflação a quantidade excessiva de meios de pagamento, que é o dinheiro, né? As moedas, as notas, etc. Tudo aquilo que simboliza a riqueza. Então, quando há mais dinheiro, né, papel moeda, por exemplo, do que riqueza, então esse dinheiro está inflacionado, porque cada unidade de moeda, né, corresponde a uma determinada quantidade de riqueza. Se você tem 10 unidades de moeda para cada unidade de riqueza, você tem uma inflação de 1 para 10. Tá? Então, isso é inflação. Mas os políticos e alguns economistas ligados a eles, né, porque recebem salário do governo, por exemplo, o pessoal da Fundação Getúlio Vargas e outras instituições, eles falam, quando os preços começam a subir, eles falam que está havendo inflação. Na verdade, a elevação dos preços é devido a 2 fenômenos. Primeiro, devido à inflação. A inflação faz os preços aumentarem. Em segundo lugar, porque é a lei da oferta e da procura. Quando existe muita demanda, o produto tende a se valorizar. É só isso, é muito simples, né? Mas a confusão ela é lançada para que a sociedade não entenda o fenômeno por trás do qual está aquela famosa corrupção, que o Brasil é o 2º país do mundo em matéria de corrupção. Deixa eu emendar aqui uma pergunta da Ana Luísa Reuter, sitiante. Quem criou o Plano Real? Foi o presidente Fernando Henrique Cardoso? Eu acho que não. Ele assumiu a paternidade do plano, mas na verdade esse plano foi originado pela vontade do Itamar Franco, do presidente Itamar Franco, de fazer alguma coisa para eliminar a inflação. Então ele convidou uma equipe de economistas, né, famosos, especialmente de São Paulo. Um deles era carioca, que era o Pedro Malan. Outros eram o Gustavo Franco, Pécio Árida, André Lara Rezende, Gonzaga Beluso e etc. Edmar Baixa pessoal ali e outros. PUC de São Paulo. O pessoal, exatamente, o pessoal da Pesada e do Rio. E eles então fizeram o Plano Real, que é um plano de interface entre a inflação, que era galopante, e a realidade monetária, de tal maneira que o povo, acostumado com a ideia de reduzir essa quantidade de dinheiro, de meios circulantes,
De repente eles disseram hoje e cortaram aqueles zeros e pararam de emitir papel moeda, né? Pelo menos durante um tempo. E com isso a inflação foi debelada. Mas não durante muito tempo, porque na qualidade de ministro da Fazenda, né, o senhor Fernando Henrique Cardoso inflacionou novamente. De acordo com os dados emitidos pelo governo, estão registrados aí nas edições especializadas em legislação fiscal, etc., como o IOB, né? Junto com o Plano Real já saiu também um plano que previa a correção monetária. E essa correção monetária, 6 meses após o lançamento do Plano Real, já estava demonstrando que o real tinha desvalorizado mais de 50%, exato 50,67%. Eu cheguei a fazer esse cálculo, para minha surpresa, porque eu tive que cobrar uma dívida e o devedor estava querendo pagar, e eu disse, bom, eu não pedi para você pagar, mas você vai me pagar então com juros e correção monetária. Eu fui em busca da correção monetária e descobri que realmente existia uma tabela de correção monetária para o Plano Real. E que essa tabela, passados apenas 6 meses, já significava uma desvalorização do real, da moeda brasileira, em um pouquinho mais do que 50%. Essa é a realidade que ninguém conta. Comendador, falar de inflação não poderia perder a oportunidade de pensar na Europa. Nós temos uma receita no Brasil que, a princípio, funciona e funcionou. E todas as indicações, a bula que o FMI colocava para nós, receita de bolo era furada. Ou de feijoada. Pode ser econômica mesmo. Toda a receita que o FMI nos impunha a fazer era furada, vedando a produção e etc. Para a Europa, né? Qual, na sua análise, seria a saída, comendador Silvio Cabral? Antes de mais nada, seria que os políticos tivessem vergonha na cara, tivessem ética, dignidade, né? Porque eles é que são a raiz do problema. Por quê? Porque eles se associam com os banqueiros e vão tomando dinheiro emprestado e vão jogando esse dinheiro na praça para que a população se sinta bem. São os países, as sociedades do bem-estar, welfare state, como os americanos dizem, tá? Como os economistas dizem. E então, de repente, chega no momento em que o consumo foi muito maior do que a produção de riqueza. Então, os bancos começam a cobrar esse dinheiro que foi derramado sobre os governos, com a conivência dos governos e também com o conhecimento deles. Eles tinham noção plena de que isso um dia ia arrebentar. Então, de repente, chega a hora da cobrança da conta. Eles não querem saber, então eles vão em cima das hipotecas, vão em cima dos governos, trancam o crédito, deixam de facilitar o crédito e deixam, então os governos também deixam de emitir papel moeda, porque a situação está caótica e nós temos então o quadro que acontece na Europa e nos Estados Unidos.